Quem escreve é a Selma de São Paulo. Padre Fábio, por que estes tempos são de tantas inseguranças? Por que sofremos tanto nesses dias de hoje, com as nossas inseguranças nos relacionamentos, nas amizades, nos namoros, nos casamentos, enfim. Estamos todos imersos em uma grande rede onde as pessoas se descartam com tanta facilidade. É verdade. Aliás, eu tenho ficado assim, é uma característica da pós-modernidade, né? Falar um pouquinho de filosofia aqui, só para a gente introduzir, né? Vocês sabem que na história da filosofia, nós sempre tivemos grandes questões que norteavam os filósofos. Por exemplo, a primeira fase da filosofia no mundo foi a mitologia. Então todo mundo queria explicar a origem do universo. Então muita criação mítica, a filosofia nasceu da mitologia. Logo depois nós temos aquela fase em que os filósofos se ocupavam das questões físicas, porque eles queriam dar uma explicação da origem do universo. Igual estão hoje querendo, né, simular o Big Bang para poder descobrir a origem do universo. Então os filósofos, eles se ocupavam, por exemplo, tudo nasceu da água, tudo nasceu da terra, tudo nasceu do fogo. A questão era física. E toda a filosofia daquela época girava em torno de um mesmo objetivo. Depois vinha a Idade Média. O sagrado toma conta da reflexão. Tudo o que se reflete é em torno de Deus. Tudo o que se reflete é em torno do sagrado. A filosofia fica o tempo todo girando em torno das questões religiosas. Pois na Idade Moderna é a razão. A grande questão que motivou a filosofia na Idade Moderna foi a razão, a intelectualidade, o conhecimento. Gente, uma das características da pós-modernidade, que é justamente o tempo depois da modernidade, é justamente não ter um fator em comum para a reflexão filosófica. Em outros tempos era como se nós tivéssemos uma mesa redonda, onde todo mundo senta para conversar. Então a mesa é essa aqui, ó. Na Idade Média o assunto era o sagrado. Nós nos sentávamos em torno dessa mesa e a gente conversava sobre isso. Não tinha outro assunto. Na Idade Moderna a gente discutia as questões da intelectualidade, da razão. A pós-modernidade não tem isso. Nós não temos um ponto em comum. Está tudo muito disperso. Tanto é que tem uma expressão de Marx, um dos grandes, né, filósofos dos nossos tempos, contemporâneo praticamente, né, que era justamente, ele tinha uma frase assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Sabe o que ele queria dizer com isso? Na verdade, Marx está fazendo uma grande crítica da modernidade, da pós-modernidade, poderíamos dizer assim. Não há nada que sustenta mais. As pessoas já não têm mais as seguranças de antes. Antes você se casava na certeza de que você ia morrer ao lado dessa pessoa. Estou errado? Não estou. Pega pessoas que viveram há 60 anos atrás. A mentalidade dessas pessoas, qual era a cabeça delas? As coisas são mais definitivas. Nós comprávamos uma casa e ali a gente era sepultado praticamente. A gente morria naquela casa. Tinha aquela história: naquela rua mora fulano de tal, do lado de cá é fulano de tal. Os vizinhos sabiam tudo, porque aquilo ali era anos e anos e anos a mesma configuração. Não se mudava tanto. Uma família mudar de cidade, meu Deus, era uma coisa rara, era uma dificuldade. Hoje não. Hoje as realidades sólidas não existem mais. Hoje nós vivemos uma insegurança tamanha. Tem um polonês, um sociólogo polonês, que chama Bauman, o sobrenome dele é Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala dos relacionamentos líquidos. Se você tiver oportunidade e paciência, né, é um livro um pouco mais complicado. Mas ele tem um livro dele que chama Amor Líquido. Justamente para mostrar isso. As pessoas não estão conseguindo mais estabelecer laços duradouros. E ela fica naquele impasse. Ela tem a necessidade de ter alguém para a vida inteira, mas na hora que ela começa a perceber que o outro também está querendo para a vida inteira, ela já escapole. Eu quero, mas não quero tanto assim. Eu quero, mas eu quero continuar livre. É aquela velha história, né? Eu quero mais. É aquela velha história. Outro dia eu estava falando: eu não aguento mais essa história.
A mulherada está numa base do encalho, né? Está todo mundo muito encalhado hoje, né? Uma mulherada encalhada por esse Brasil afora, que é impressionante. E aí, geralmente, eles terminam do mesmo jeito. Eles começam assim, namora, fica, né? Fica naquele processo, vai ficando, até que começa a namorar. Aí um belo dia ele fala assim: olha, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito querida, você é a mulher que todo homem sonhou para casar, mas, isso é, não quer uma pessoa legal, não quer uma pessoa, né? Ele quer uma pessoa ruim então, porque se encontrou tudo isso, está descartando, o que ele quer afinal de contas? Aí uma amiga minha está falando: olha, na hora que começa a falar que eu sou especial, isso e aquilo, já me dá um frio na barriga, porque já sabe que já vai ser descartada. É verdade. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos curar isso dentro de nós? É verdade, hoje está todo mundo muito instável, as nossas relações humanas são líquidas. O sociólogo polonês tem razão. Gente, você experimenta isso na sua carne o tempo todo, o quanto que nós estamos inseguros. Olha o assunto que nós começamos o programa hoje. Um pai que esquartejou um filho. Isso antes cabia só em filme de terror, gente. As relações são líquidas, elas não valem muita coisa a mais. Nós estamos nos descartando com muita facilidade, e essa insegurança, ela vem para o campo afetivo, ela vem para o campo profissional, ela vem para os seus relacionamentos de amizade, porque você não sabe quanto tempo você tem as pessoas. Pode observar, às vezes, tem aquela música do Oswaldo Montenegro, que é uma facada, né? Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. É verdade. Pensa, quais são os amigos de 10 anos atrás que ainda são de hoje? São poucos. Não estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista. Cada vez mais nós estamos tendo dificuldade de estabelecer relacionamentos profundos. Ah, estou indo viajar com uma amiga. Que amiga? Ah, conheci na internet. Mas vocês já se viram com uma amiga? Não, a gente vai se conhecer agora. Então veja bem, as facilidades. Outro dia teve uma que casou, gente. Ela casou com um rapaz em Portugal. Estava indo fazer a lua de mel, mas ia encontrar com ele lá. Não tinha visto nunca. Lá no interior de Minas Gerais, uma pessoa que eu conheci. Ela se casou, fez tudo, namorou, casou e foi passar já a lua de mel. Ela ia encontrar o namorado na lua de mel, que o casamento, a papelada já estava toda feita antes dela ir. Agora eu pergunto para você, isso gera um mundo virtual. Nós estamos cada vez mais virtual. É aquilo que a gente falou, a gente não escreve mais carta, a gente manda e-mail. O que é um e-mail? Onde que ele está? É igual aquele diabo daquele negócio do computador, né? Houve um problema grave, aconteceu no seu sistema. Meu Deus do céu, o que eu, né? Já te dá aquele frio na barriga. Aí fala assim: deseja enviar um relatório? Quem vai ler esse relatório, gente? Alguém já mandou? Já recebeu uma resposta do relatório? É tudo virtual. Você recebe aquilo, houve um erro grave, você deseja enviar um relatório? Que coisa mais descompromissada, sei lá quem vai ler esse relatório. É mentira, é tudo uma... O mundo virtual, ele é cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo, ele é vazio. Você tem a sensação de que você tem muitas possibilidades, mas no fundo você está sozinho. Fica ali, o tal do MSN, se a gente abusar, a gente passa a noite inteira conversando, batendo papo. Eu, graças a Deus, já não ligo mais, porque aquilo tira o tempo da gente. Ainda mais quando você tem um amigo alegrinho, né? Aqueles que mandam com uma interrogação e ela fica pulando na sua tela, manda uma exclamação, 300 exclamações, ela fica dançando, ela anda para lá, ela anda para cá. Se você estiver trabalhando, a interrogação, ela anda, ela vai, ela balança, ela fica fazendo assim, você não trabalha, né? Os bichinhos e os emotions, aquilo não dá conta. A vida é virtual. Agora eu te pergunto, o quanto que disso tudo consegue nos acompanhar? Eu não consigo entender. Amizade virtual, não sei. Pode haver contatos, mas dizer que é amigo, não.
Amizade é só depois que a gente comeu um saco de sal junto, porque senão é líquido, isso não é sustento. É somente depois que a gente se conheceu, que a gente se encontrou. E essas relações muito temporárias nascem disso, minha filha. Você tem toda a razão. E não é só você, não. Eu acredito que hoje um dos grandes problemas do mundo é justamente a falta de segurança. Nós não temos mais vínculos duradouros. Os nossos vínculos são muito temporários. Muito temporários. E da forma como nós estamos sendo família também, não vai durar muito. Porque parentesco não segura muita coisa também, não. Só obrigação, muitas vezes. A falta de intimidade, a falta de proximidade faz com que os laços se percam no tempo. E infelizmente, agora como é que nós vamos mudar isso? Ficando mais concreto nos nossos relacionamentos. Tirando mais tempo para estabelecer vínculos. Cuidando destes vínculos para que eles durem um pouco mais. Não descarte as pessoas por poucas coisas. E esse espírito está dentro de nós. Às vezes nós somos tão práticos na relação com as pessoas, como nós somos práticos com os papéis. Não serve mais, a gente joga fora no lixo. Não, a gente não pode fazer isso. Se porventura esse espírito pós-moderno está tomando conta de nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos continuar fazendo as coisas desse jeito.